Olá pessoal, voltamos agora então para o nosso quarto e último vídeo sobre a maldição dos Labidácidas, né? Falando aí da história do Édipo, mas aí a gente depois continua contando a história dos Atridas, né? E agora então a gente vai na partezinha final, a parte aí que vai dizer o que vai acontecer com o Édipo, né? Se vocês, retomando um pouco do que a gente viu no nosso último vídeo, né? Então no nosso último vídeo lá, o Laio, depois de ter raptado lá Crísipo, né, que era o filho de Pélopes, né, e retornado a Tebas, ele assume o trono, retoma né, o trono de Tebas, se torna o rei de Tebas. Crísipo foge, volta lá para o pai, Pélopes, né, ele se casa com a Jocasta e ele tem um filho chamado Édipo, né, o Édipos Tiranos, né, Édipo, o que tem os pés furados, né. E por que ele recebe esse nome? Ele recebe esse nome porque o Laio, né, quando ele descobre que a Jocasta está grávida, quando ele sabe que ele vai ter um filho, ele lembra da maldição que o Pélopes tinha lançado sobre ele, dizendo: já que você tirou o meu filho, né, o teu filho vai tirar a tua vida, né? Ou em outras versões do mito, diz que, lembrando da maldição que o Pélopes tinha lançado, ele vai consultar o oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos diz que esse menino que ia nascer iria matar o Laio e iria casar com a própria mãe, ou seja, iria casar com a Jocasta, né? Então o Laio, perturbado com isso e com medo de ser morto, né, com medo de perder o trono, ele manda então um escravo, um soldado, né, um servo lá, dar fim na criança. Esse servo leva a criança para a floresta, atravessa os pés dela com um espeto, com uma espada, deixa lá. Ela é encontrada pelo rei, por um pastor que leva para o rei de Corinto, e o rei de Corinto cria o Édipo como se fosse o filho dele, né? Então até aí, entre aspas, está tudo bem, né? Vamos dizer, está tudo bem. E nesse meio tempo, né, pela punição, pelo que o Laio fez por ter traído a hospitalidade do Pélopes, né, os Zeus e Hera mandam uma esfinge, que é um monstro, assolar o reino de Tebas, assolar o reino tebano, né, como punição pela transgressão lá que o Laio realizou. Bom, então é esse o cenário. Então o tempo passa, né? O tempo voa e o Édipo cresce, né? O Édipo cresce, então tá aqui, né? Continuando aqui, o Édipo cresce e consulta o oráculo para fugir do seu destino. Consulta o oráculo e, para fugir do seu destino, vai para Tebas, onde o seu destino se realiza. Aí é o sentido da tragédia, tá? Eu vou explicar já isso aqui, tem bastante coisa nessa frase, mas eu vou explicar só o sentido da tragédia, só para vocês lembrarem não, ou saberem, né? Quando a gente fala de tragédia no sentido grego, a tragédia, ela não necessariamente ela tem uma conotação de algo, como é que eu vou dizer, destrutivo, algo negativo, tá? A tragédia no sentido grego, ela tem o sentido de que é algo que você não pode escapar, como se fosse o teu destino, tá? Então, existe um destino para você, e você pode fazer o que você quiser, que você não adianta, você não escapa daquilo. E é o caso do Édipo. Édipo, tentando fugir do seu destino, ele realiza o seu destino. Meio bastante profundo, bastante poético, bastante filosófico, bastante psicanalítico, né? Você tentando fugir de você mesmo, às vezes você acaba indo de encontro com você, que foi o que aconteceu com o Édipo. Bom, o que aconteceu com ele aqui, né? Aqui tá muito resumido a história. Vamos lá, o que aconteceu? Édipo cresce achando que ele era filho do rei de Corinto, né? Os pais dele não falam para ele que ele era adotado, então ele cresce achando que ele efetivamente era o príncipe de Corinto. Um belo dia tá tendo lá um banquete lá na cidade de Corinto, todo mundo lá comendo e bebendo, tá, um dos convidados bebe um pouco além da conta, briga, arruma uma treta lá com o Édipo, os dois brigam, um xinga o outro, tal, não sei o que, aquela coisa de vai tu, vai tomar, não sei o que, vai tu, um xingou o outro, e aí no meio da briga, esse cara fala: você nem devia estar aqui, né, porque você nem devia você não é príncipe porra nenhuma, você não pode herdar o trono porque você não é legítimo, né, você não é um herdeiro legítimo do trono. Aí no que ele fala isso, o Édipo fica perturbado. Como assim eu não sou um herdeiro legítimo do trono? Aí entra a galera do deixa disso, leva o cara pra lá, aquela coisa. E aquilo fica perturbando o Édipo. Como assim eu não sou herdeiro legítimo do trono? Como assim eu não devia estar aqui? Né? E ele começa a perturbar o pai dele. Pai, o que o cara quis dizer? E o cara falou: não, filho, esquece, tava bêbado, né? Não fica dando corda pra bêbado. Não, o pai, o rei de Corinto, desconversa
Ele não fala a verdade, não fala que Édipo é adotado, né? Mas aquilo fica incomodando o Édipo, aquilo começa a atrapalhar, sabe? Tem alguma coisa ali. Édipo percebe que tinha alguma coisa ali. E o que ele faz? Ele resolve ir até o oráculo de Delfos para saber quem ele é, né? Tipo assim, já que eu não sou um herdeiro legítimo, quem eu sou então? Veja, o homem a busca, né? Em busca de si mesmo. Ele não sabe quem ele é. Ele fica perturbado. A vida dele estava muito bem, estava muito tranquilo, até que acontece alguma coisa e ele não se identifica, ele não se entende mais como um príncipe de Corinto, né? Então ele vai em busca de si mesmo, ele vai atrás do oráculo de Delfos. E quando ele chega no oráculo de Delfos, para surpresa dele, né? Quando ele bota os pés lá dentro do oráculo, o oráculo vira, né, a pitonisa vira para ele e fala assim: ó, vai embora, não põe os pés aqui, não quero nem te ver, vai pro inferno, desgraçado, né? E aí o Édipo falou: como? Que eu fiz, né? Eu não fiz nada, nem perguntei nada, né? Que houve? Essa não é o que tu fez, é o que tu vai fazer. Você é um desgraçado, vai embora, né? Você é um cara maldito, não pisa aqui, você tá contaminando o solo, aquela coisa. Aí assim, o que eu vou fazer? Aí eu assim, ô maldito, né? Você vai matar o teu pai e vai casar com a tua mãe, né? Aí o Édipo fica perturbado, assim, eu vou fazer isso? Sim, você é desgraçado, você é o ser humano mais desgraçado que já nasceu sobre a face da terra, vai embora, não quero aqui, não te quero aqui, né? Vaza daqui, porque você é um desgraçado, você vai matar o teu pai e vai, né, transar, você vai desposar a tua mãe, né? Édipo fica perturbadíssimo com aquilo, né? Ele fica totalmente atordoado com aquilo, e aí com medo de que aquela sentença do oráculo se concretizasse, o que ele faz? Ele resolve ir embora de Corinto, né? Ele resolve então nem voltar, ele não volta para Corinto, ele resolve lá de Delfos, ele vai para outro lugar. E qual é o outro lugar para onde ele vai? Ele vai para Tebas, né? Veja, então é isso que está aqui, né? Tentando fugir do seu destino, ele vai de encontro ao seu destino. Como ele achava quem era filho do rei de Corinto, e a Esfinge o oráculo disse para ele que ele ia matar o pai e casar com a mãe, ele resolve então: nunca mais eu vou botar os pés em Corinto, não vou mais ver meu pai, não vou mais ver minha mãe, e aí essa maldição não vai se concretizar. E aí ele então vai embora, foge, e ele resolve ir na direção de Tebas, né? De novo, indo cumprir o destino dele. Tentando fugir, ele vai de encontro ao destino dele. Enfim, quando ele está chegando em Tebas, aí que vem a grande tragédia, né? Aí que começa o grande transtorno do Édipo, né? Édipo tá indo na direção de Tebas. Aí a versão do mito, algumas aí variam um pouco, mas no grosso é mais ou menos isso que eu vou falar. Ele está chegando em Tebas, e aí uma das versões do mito diz que ele está chegando numa estrada, e no que ele está chegando, indo na direção de Tebas, vem uma carruagem na direção dele, né? Quem está nessa carruagem quis o destino, né? Que quem estava nessa carruagem era Laio, né? Por que Laio? Porque, lembra, a Esfinge estava atordoando, né? Estava lá perturbando a cidade, né? O que a Esfinge fazia? A Esfinge ela interpelava as pessoas no meio das ruas, né? Das ruas não, nos caminhos, né? Nos campos da cidade lá de Tebas. Ela interpelava as pessoas e propunha um enigma e dizia assim: decifra-me ou te devoro, né? Se você decifrar eu vou te propor um enigma. Se você decifrar o enigma, eu vou embora, né? Eu me jogo de um penhasco, eu me mato e tal, e eu vou embora de Tebas. Mas, se você errar o enigma, eu te mato, né? A figura da Esfinge, agora um parênteses aqui, né? Ela, metaforicamente, simbolicamente também, muitas pessoas atribuem ela à mente humana, né? No sentido de decifra-me ou te devoro, ou até mesmo da alma humana, né? Ou você decifra, ou você se conhece, ou você interpreta aquilo que você tem dentro de você, ou isso que você tem dentro de você vai te destruir, né? Decifra-me ou te devoro. Um pouco do que o Freud falaria dos conteúdos recalcados no teu inconsciente. Aquilo que você recalca no teu inconsciente, né, que vai voltar para cobrar a conta, né, que vai voltar para cobrar o recalque, a repressão, você tem que
resolver. Entendeu? Você tem que dar conta disso. Se você não der conta disso, isso vai te destruir. Vai te levar para uma neurose, vai te levar para drogadição, vai te levar para o alcoolismo, vai te levar para problema de relacionamento, vai te levar para psicose, enfim, vai te levar para alguma doença mental, né? Então, ou você resolve isso, ou isso acaba com você. Fecha parênteses, né? É só uma pequena metáfora. Então, a esfinge, esse monstro, né, que simbolicamente a gente pode representar como um monstro que existe dentro de cada um de nós, ela propunha a todos os transeuntes com quem ela cruzava isso: ou você resolve o problema que eu vou te propor, ou eu te devoro, né? E imagina, ela estava fazendo a carnificina lá em Tebas. E Laio era o rei, ele tinha que dar um jeito disso, ele tinha que dar um jeito de acabar com isso. E ele estava, então, né, tentando aí caçar a esfinge, derrotar o monstro, mas não conseguindo, né? Aqui está uma representação da esfinge, né, com Édipo, que até aqui o pezinho de um morto aqui, né, alguém que já foi, e ela aqui propondo o enigma para Édipo. A gente vai chegar lá, ainda não estamos nesse ponto. Bom, Édipo está chegando em Tebas, e uma das versões dizem que ele se encontra, né, no meio de um caminho lá deserto, se encontra com Laio. Uma das versões dizem que é ele e o rei só na carroça. Outras versões dizem que Laio estava com uma comitiva de soldados, né, enfim. Não muda muito a história nesse sentido, mas só para, né, para a variante, né? Bom, aí o que acontece? Diz a história que Édipo estava vindo pela estrada, o rei estava vindo por outra, eles se cruzam no meio do caminho e, enfim, a estrada, aí, né, no caso um servo ou o próprio rei teria dito assim: ei, sai da frente, né? Sai da frente, a gente está querendo passar, eu estou querendo passar, né? O Édipo, quem era Édipo? Édipo se achava da nobreza, ele era um nobre, né? Mas ele achava quem era o príncipe de Corinto. Ele não era um Zé qualquer, ele não estava acostumado a alguém mandar ele sair da estrada, né? Era ele que mandava os outros saírem da estrada. Édipo olha para aquele cara em cima daquela carroça, né, daquela carruagem, e fala assim: vai tomar banho, que eu não vou sair daqui porra nenhuma, né? Eu não vou sair daqui. Quem é você para me fazer sair da estrada? Aí diz que, né, uma das versões diz que Laio se irrita, ele toca os cavalos em cima do Édipo. Édipo cai, né? E no que ele cai, Laio avança e uma das rodas passa por cima dos pés do Édipo. Outra versão diz que os soldados ali, os servos do rei estavam ali. Ele diz que não ia sair da frente, o servo empurra ele. Sai daqui, seu mendigo, seu andarilho, empurra ele, ele cai, eles vão, o Laio toca a carroça, e no que ele toca a carroça, mesmo assim, né, as rodas passam por cima dos pés de Édipo. Aí vocês vão lembrar, por que eu falei no outro vídeo, lembra a ferida na infância, né? A ferida que o Édipo tinha no pé. Lembra, os pés do Édipo eram furados, né? Ele tinha uma ferida. Essa ferida ela cicatrizou, claro, com o tempo, mas ela não cicatrizou completo. As feridas que a gente tem na infância, nossos traumas de infância, não cicatrizam por completo. Eles ficam a vida inteira, né? Quando a roda da carroça passa por cima dos pés do Édipo, a ferida abre. A ferida abre e começa a sangrar. Édipo fica furioso, né? Imagina, ele tinha um trauma em relação àquilo ali, né? Aquilo ali era uma coisa que doía nele, doía não no sentido físico, doía no sentido emocional. Eu tenho aquelas feridas, ninguém nunca explicou porque ele tinha aquelas feridas no pé. O nome dele é o cara que tem o pé furado, ele tinha um problema no pé e agora a ferida dele abriu de novo. Olha que psicanalítico. Um trauma da infância que foi fechado, ou seja, né, algo que foi reprimido por alguma razão na nossa idade adulta, sangra de novo, né? Aquilo volta, é o que o Freud fala do retorno do recalcado, né? Um trauma de infância que, quando a gente é adulto, por alguma razão, por alguma situação da vida, a gente revive alguma cena e aquele problema volta. E aí a gente tem que resolver, né? É pra terapia daí, né? E o que acontece com o Édipo foi isso. Essa ferida da infância que ele tinha é reaberta. Quando é reaberta, o Édipo ele fica cego de fúria, cego de ódio, puxa a espada, pula em cima da carroça e mata aquele cara, né? Ou outras versões da lenda, ele puxa a espada e mata todo mundo ali, que é os servos do rei, inclusive o rei sem saber que era o rei, sem saber que estava matando o próprio pai. Bingo, né? Metade da profecia, metade da maldição se concretiza ali. Ele matou o próprio pai, né?
E como era uma região deserta, uma região remota, ninguém viu, ninguém sabe. Uma das versões diz que um escravo fugiu, tá? Um escravo não, um servo ali foge e tudo mais tal. Mas aí são variações, né? E o Édipo segue o caminho dele em direção a Tebas. O tempo passa, né? Matou isso daí, ele não sabia que era aquele cara, simplesmente foi alguém que, né, reviveu uma ferida do passado. Ele, com muito ódio no coração, vai lá, pula, mata o cara, sem saber que estava matando o próprio pai. Beleza, ele vai lá, passa o tempo, ele chega em Tebas, até aí. Né? Aí algumas versões dizem, né, que a notícia da morte do rei já tinha chego, né? Outras vertentes dizem que a notícia não tinha chego, mas quem estava governando a cidade era Creonte, o irmão de Jocasta, né? Porque o rei não estava. Uma das versões era o rei não estava porque já sabia que ele tinha morrido, outras versões diz que ele não estava porque ele teria saído para caçar a esfinge e tal. Então, nesse meio tempo, quem assumiu o trono ali foi Creonte, né? E aí o Creonte, o Édipo, chega na cidade, ele meio que se apresenta como um nobre de Corinto, né? Se apresenta para Creonte e tal, né? E aí Creonte fala para ele das mazelas da cidade, que a cidade estava sendo assolada por um monstro chamado Esfinge. E que, nossa, quem estava acabando todo mundo, né? Tava uma miséria, tava uma desgraça. E aí o Édipo, vendo uma chance de efetivamente poder se fazer no mundo, né? Ser um herói, aquela coisa toda, e também ser recebido na cidade, e ele era jovem, era forte, ele tinha sido, né, criado como um príncipe, ele sabia lutar, sabia, né? Ele resolveu que ele ia, e ele era muito astuto, né, muito inteligente, e ele disse, eu vou matar esse monstro, né? Eu vou caçar ele. Aí, não faz isso, o monstro é muito perigoso. Não, eu vou. E aí ele vai atrás da esfinge. E ele vai, até que ele encontra a esfinge. Aí aqui tá a cena, né? Ele encontrando a esfinge. Aí a esfinge encontra com o Édipo e ela faz o que ele faz pra todo mundo, né? Ela vira pro Édipo e fala assim, decifra, eu te devoro, né? Eu vou te propor um enigma. Se você resolver, eu me mato, né? Me jogo do penhasco. Mas se você acertar, eu te mato, eu te devoro. Aí o Édipo falou, beleza, né? Manda aí, né? E aí, todos vocês já devem ter ouvido a famosa pergunta da esfinge, né? Aí, nas traduções que a gente mais conhece, a esfinge teria perguntado para ele, né? Qual é o único animal que pela manhã tem 4 patas, à tarde tem 3 e à noite tem... Não, à tarde tem 2 e à noite tem 3. E quanto mais patas ele tem, mais devagar ele anda, né? E aí diz que o Édipo pensou e disse, é o homem, né? E aí a esfinge, perplexa, porque ela via, né? Por que é o homem? Porque o homem, quando nasce pela manhã, ele engatinha, né? Então por isso ele tem 4 patas, ele anda sobre quatro patas. À tarde, ou seja, no meio da sua vida, ele anda sobre 2 pés, né? Então tem 2 patas. E à noite, ou seja, no final da sua vida, ele precisa da ajuda de um cajado, da ajuda de um bengala, por isso ele usa 3, né? Ele teria 3 patas. E quanto mais patas ele tem, mais pés ele tem, mais devagar ele anda, né? No caso, o bebê engatinhando ali, né? A esfinge fica atordoada com aquilo, então ela se lança no precipício e se mata. Isso é o que a gente mais conhece, né? A versão que a gente mais conhece. Mas eu encontrei aqui uma outra versão que eu acho até mais interessante, que a esfinge teria perguntado. A pergunta que a esfinge teria feito era essa aqui, ó. Na Terra, ele é um ser de 2, 4 e 3 pés. O único cujo porto muda entre todos aqueles que se arrastam para o chão, que sobem o ar ou mergulham no abismo. Quando para apressar a sua caminhada ele tem mais pés, é então que o seu corpo avança mais devagar. Essa teria sido, né, a frase. E dizem, né, outras versões também falam que a resposta do Édipo não foi o homem. A resposta do Édipo foi, sou eu. Né? Quando ele fala sou eu, ele está dizendo assim, é a minha condição da humanidade. Nós somos assim, nós, a humanidade, somos assim. Né? Quanto mais a gente quer avançar, mais devagar a gente se arrasta. Né? Então, é um pouco diferente, no fundo é a mesma coisa, mas é um pouco diferente e dá margem a outras interpretações. Né? Mas o que interessa é que, com isso, a esfinge se mata, ela se lança no abismo. Outras versões dizem que ela vai embora de Tebas, né? Outras que ela se mata, se lança no abismo. E aí o Édipo se torna o tirano de Tebas.
Né? Por que ele se torna um tirano? Lembra aquilo que eu tinha falado no outro vídeo? O que é um tirano no grego? Aquele que alça o poder pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. Ele não tinha o sangue real, ou pelo menos ninguém sabia, né? Ninguém sabia quem tinha sangue real. Ele, por meio da sua bravura, por meio da sua coragem, por meio da sua inteligência, galgou o direito de ser o rei da cidade. Por isso ele era um tirano. Né? Ele não herda o poder, ele toma o poder. Né? E como é que isso acontece? Isso acontece porque ao Édipo, ao matar a esfinge, ele volta para Tebas para falar para Creonte: olha, matei um monstro, né? Tipo assim, só um herói, só não sei o quê. Quando ele chega na cidade para falar com Creonte fala para ele: rapaz, tu não sabe o que aconteceu, mataram o rei. Eles mataram o Laio, né? Aí o Édipo assim: nossa, sério, mataram o rei, que coisa, né? Depois rapaz, mataram, mas como que foi isso? Parece que foi um bando de assaltantes, né, de salteadores aí que pegou o rei no meio da estrada na comitiva e mataram o rei, né? E aí o Édipo fala assim: rapaz, e agora, né? E aí o Creonte, que era o irmão da Jocasta, olha pro Édipo e fala assim: olha, né, sem querer falar nada, mas assim, o rei morreu, né? Você é um herói, você matou um monstro que estava destruindo a cidade. Minha irmã tá viúva. Ela tem uma certa idade e tal, mas assim, poxa, uma gata ainda, né? Tipo assim, tá bonitona e tal. Você não quer casar com ela? E aí você então, né, já que você matou o monstro, né, e você agora se torna o rei, o Édipo, por que não? Por que não? E aí a profecia se cumpre, né? Édipo casa com a própria mãe sem saber que era a mãe dele, né? Aí, eu não vou entrar agora em aspectos psicanalíticos, né, mas só fazendo uma pequena parênteses lá com a teoria edípica freudiana, né? Fala isso: o desejo do amor materno é realizado, né? Para Freud, na teoria psicanalítica, todo mundo deseja a mãe, porque a mãe é o primeiro objeto de amor, né? E a gente, eu não vou entrar agora no detalhe, até porque muitos de vocês ainda não viram psicanálise, né? Os alunos aí do primeiro semestre não viram psicanálise ainda, mas por uma série de razões a gente é proibido de realizar esse amor. Então isso é o grande trauma que a gente carrega na vida, né? E no caso do Édipo, ele realizou aquilo que é mais proibido em qualquer cultura humana, que é o incesto materno. Por isso que, só por isso, já era o suficiente para ele atrair a ira de toda a natureza, a ira de todos os deuses, né? Mas na verdade a gente está vendo aqui, coitado do Édipo, ele é só o herdeiro de uma série de maldições que começaram lá com Cádmo, com Labidaco, com Laio e estourou nele, né? Então veja, coitado, né? De novo, lá naquela coisa da transmissão psíquica intergeracional, é isso, né? É o bisavô que faz uma cagada lá, né, que tinha uma fazenda, que era rico, que perde tudo no jogo, que perde tudo na bebida, e aí é o tataraneto lá que vai sofrer as consequências, né, porque a família fica pobre, é mais ou menos isso, tá? Então o coitado do Édipo foi esse, né, que herdou a desgraça dos seus antepassados. Só que o grande problema do Édipo é que, e aí alguns vão dizer, né, que a grande arrogância do Édipo foi que ele não quis aceitar o erro que ele cometeu. Aí ele ultrapassou o limite, por isso que ele teve um fim trágico, né, que a gente vai ver depois aí. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Né? Apesar de que, quando ele soube da verdade, ele já tinha feito a besteira, não pode ser feito nada. Então, isso acontece com o Édipo, tá? Ele se torna o tirano, casa com a Jocasta, e aí a coisa tá feita, né? Então, o Édipo, ele se casa, né, com a Jocasta e vai ter 4 filhos, tá? Então ele vai, né, vai casar com a mãe e vai ter 4 filhos, que vai ser o Polinice, o Etéocles, a Ismênia e a Antígona, tá? E o tempo passa. Né? Então Édipo é recebido como herói, ele casa com a Jocasta, né? Jocasta nunca, depois do Édipo, né? Ela nem chegou a conhecer a criança direito, porque quando ela nasceu lá, já tirou dela, deu lá pro escravo lá e tal, né? Ela nunca teve nenhum outro filho lá e nunca quis ter outro filho, com medo de ser morto pelo filho, né? Que acabou acontecendo. Então ela tem 4 filhos aí e né, vão ser esses 4: Polinice, Etéocles, a Ismênia e a Antígona. Só que um breve momento de felicidade aí, né, que o reino teve, logo foi assolado por uma grande maldição. A natureza se revolta, né?
se revolta contra o quê? Contra o incesto que foi cometido, o incesto materno, o pior de todos os crimes que um ser humano pode cometer, o incesto materno. Né? Inclusive é isso que o Freud vai falar lá na teoria psicanalítica dele. Veja, isso é tão abominável que você não encontra nenhuma cultura, absolutamente nenhuma cultura na Terra, independente da cultura, onde o incesto materno seja aceitável. É isso que o Freud vai enfatizar tanto a questão do mito do Édipo. Por que esse mito perpassa por séculos? Porque ele fala dos perigos de você dar vazão ao seu desejo mais primitivo, mais primevo, né, que é o seu desejo pela sua mãe. E o Freud vai dizer, você tem que reprimir esse desejo, porque se você não reprimir esse desejo, a desgraça acontece. Né? Qual é a desgraça que acontece? Aqui, o que aconteceu com Édipo, né? A natureza se revolta. E isso não é só um fenômeno grego, isso não é só um fenômeno que aí vai vir na nossa cultura, mas o Freud vai dizer isso está presente em todas as culturas. Por isso que você não vai encontrar nenhuma cultura onde o incesto materno seja tolerado. Tá? Não é nem permitido, porque o incesto paterno também não é permitido, mas o incesto paterno ainda acaba sendo tolerado, até mesmo aqui no Brasil, né? A gente sabe disso. Hoje espero que mais nem tanto, né? Mas no passado, aí nas regiões mais remotas, a gente ouve histórias desse tipo, né? Que o fulano casou tal, e tinha as filhas, e aí acabou, né, casando com as próprias filhas depois, tendo relações com as próprias filhas. Quando isso acontece, geralmente a cultura, né, a sociedade, a localidade não gosta, às vezes a pessoa ela é excluída do convívio social, mas vamos dizer assim. A gente sabe o que acontece, ninguém gosta muito disso, mas agora incesto materno não. Incesto materno não. Não acontece, né? E é isso, quer dizer, não acontece, vamos dizer, pode até acontecer, tal, né? Um outro caso aí e tal, mas assim, não é tolerado, não existe cultura que tolera isso. E é isso que o Freud quis demonstrar lá na teoria do Édipo, né? No complexo de Édipo. Quem vai dizer assim, tá vendo? Esse é o primeiro grande trauma da humanidade que cada pessoa vai ter que ter, porque você vai ter que rejeitar o teu maior objeto de amor, que é a mamãe, né? Não quero entrar muito aqui na teoria para não fugir do assunto, né? Já deu 27 minutos. Mas é isso que o Freud vai dizer, é universal. E quando isso acontece, que foi o caso do Édipo, por isso que o mito do Édipo, né, o Freud vai dizer, era um aviso das desgraças que podem acontecer. Né? Aqui no caso do mito, as desgraças na cidade, mas no caso individual de cada um de nós, as desgraças psíquicas, psicológicas que pode acontecer, né? Se você der vazão a isso que é proibido, a principal coisa que é proibida aqui é o incesto materno, né? Então, no caso lá de Tebas, o que aconteceu? A terra não dava mais frutos, as colheitas secaram, né? Secavam, os animais não tinham filhotes, ou nasciam os filhotes mortos, enfim, era uma maldição vinda da própria natureza. Tudo morria. A natureza estava se revoltando contra o crime que havia sido cometido em Tebas. E ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe por que estava acontecendo isso. Qual era a maldição, qual era dos deuses. Faziam oferendas para os deuses e nada resolvia. E aí é nesse ponto que começa a peça do Sófocles, aquela que eu deixei para vocês lerem lá no Cigar, né? Começa aqui, ó. A peça do Sófocles começa aqui. Mas vejam quantas coisas tinham atrás, né, para a gente chegar nesse ponto, né? Então o que acontece? O povo clama por Édipo. Édipo era um bom rei, era um bom, né, tirano. Né? O povo gostava do Édipo, né? Ele tinha uma boa relação com o povo tebano. E aí o povo clama para Édipo para resolver o problema. Assim, Édipo, não está mais dando, está tudo morrendo, está uma seca, as colheitas, as mulheres não parem, os animais não parem, tá uma desgraça, tem uma maldição sobre a cidade, você é o rei, você tem que resolver. Né? E aí o Édipo fala, eu vou resolver, deixa que eu vou resolver. Eu, inclusive, já tomei providências. Eu mandei Creonte, aí ele manda Creonte e o oráculo de Delfos para consultar o oráculo para saber o que estava acontecendo na cidade. Creonte vai até o oráculo, fica sabendo o que está acontecendo e volta para contar para Édipo. Né? E aí quando Creonte volta, Édipo pergunta o que aconteceu. Né? Aí ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, o oráculo falou o seguinte, que o que está acontecendo é que a cidade está sendo punida pelo um crime que aconteceu aqui na cidade. Assim, crime? Que crime? O assassinato do rei Laio, né? Que esse crime até hoje não foi desvendado.
Né? Aí o Édipo assim, é verdade, eu lembro que quando eu cheguei aqui, vocês me falaram que ele tinha sido morto por assaltantes, né, por salteadores no meio da estrada, e realmente até hoje ninguém descobriu quem foi. Ele falou assim, pois é, foi isso aí que o oráculo falou. O oráculo falou que o sangue do rei clama por justiça. E enquanto não for descoberto quem é o assassino do rei, a terra não vai ter paz. Então a gente tem que descobrir quem é e e expulsar essa pessoa de Tebas, né? Que era o que o oráculo tinha mandado fazer. Descubram quem matou o rei e expulso de Tebas. E aí o Édipo assim, então é o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quem foi e custe o que custar, eu vou resolver isso. E aí ele chama o povo e fala, olha gente, a gente já descobriu o que está acontecendo é porque o assassinato do rei não foi resolvido ainda, e eu vou descobrir quem matou o rei Laio, e eu vou expulsar esse cara da cidade. Então quem souber quem foi, me fale, que vai ser muito bem recompensado, porque eu vou atrás de quem fez isso e vou resolver isso daí. E ninguém sabia, o tempo passa e ninguém sabe, e fica aquele desespero porque ninguém fala, ele manda soldados procurar para todo mundo tentar descobrir, e ninguém descobre, ninguém sabe nada. Aí o Creonte tem uma ideia. Fala assim, o Édipo, já que ninguém descobre, a gente não está descobrindo, por que a gente não faz o seguinte? Vamos chamar o Tiresias, né, que está aqui. Né? Quem é o Tiresias? Era o cego, né, o grande profeta, né, o vidente de Tebas, o vidente cego, né, aquele que era cego e tudo vê, sabe de tudo. Né? Até é uma metáfora interessante, né, como ele é privado da visão, né, dos olhos, ele consegue enxergar por outros meios, por isso que ele consegue enxergar aquilo que os homens não conseguem ver. Né? Essa é a grande virtude do cego, né? Porque como ele é privado da visão do olho, ele vê mais por outros sentidos, por outros meios que os homens comuns, por terem a visão, não dão tanta importância. Então, Tiresias sabia de tudo. Vamos chamar o Tiresias e ele deve saber quem foi. E aí foi o que eles fizeram, chamaram o Tiresias. Aí quando chegaram lá, o Édipo perguntou, Tiresias, meu caro, meu velho, né? Dizem que você é muito inteligente, você é muito sábio, não sei o que, nós estamos com um problema. O oráculo falou que, né, que essa desgraça que está sobre a cidade é porque a gente não sabe quem foi que matou o rei. Então, se você sabe de alguma coisa, fala, né? E aí o Tiresias falou assim, rei, né, grande rei Édipo, olha, não queira saber de certas coisas, porque isso só traz desgraça, né? É melhor você não ficar sabendo do que aconteceu, como é melhor para mim não falar. Deixa eu ir embora, cada um segue a sua vida e fica por isso mesmo, né? A hora que o Tiresias falou isso, ficou na cara que ele sabia quem era, né? E aí o Édipo, não, peraí, você vai me dizer quem foi, vamos lá, você vai me dizer o que aconteceu. Rei, não me pede para falar, porque o que eu tenho para dizer é terrível, é desastroso, é medonho, né? Eu não posso falar nada sobre isso, então me deixa ir embora. Tá? E aí Tiresias vaza, ele foge. Édipo fica muito irritado com aquilo, fica muito perturbado, manda chamar o Tiresias de novo. Tiresias chama, ele coloca o Tiresias contra a parede, né? E resumindo a história, aí puxa a espada e diz assim, fala. Porque se tu não falar o que tu sabe, tu vai morrer aqui e agora. Né? E aí o Tiresias falou assim, desgraçado, né? Então se tu quer saber, você quer mesmo saber por que está acontecendo, quem foi que matou, quem é o responsável por toda essa desgraça aqui? O responsável por toda essa desgraça é tu, ô infeliz. Porque quem matou o rei foi tu. Tu, desgraçado, matasse o teu pai e casasse com a tua própria mãe. Tivesse filhos com a tua própria mãe. Quando o Édipo ouve aquilo, ele fica meio perturbado. Né? Porra, que história é essa? Porque ele lembrou do que o oráculo tinha falado para ele quando ele era jovem. Né? E ele, no momento, ele fica meio atordoado, ele fica meio assim, e fica assim, cara, não, vai embora daqui, vai embora. Aí o Tiresias vai embora, né? E aí ele fica assim, cara, não, isso não pode ser verdade. Aí o Édipo saca assim, olha, o que aconteceu? Estão armando contra mim. Alguém soube do que aconteceu lá quando era passado, contou essa história para esse velho desgraçado e agora eles estão aqui com armação para cima de mim. Porque não pode? Meu pai era o rei de Corinto, minha mãe era a rainha de Corinto. Que papo é esse agora? Que história é essa? Né? Isso aí é mentira. Né? Aí, assim, foi Creonte. Creonte descobriu essa história, tá armando e tá querendo pegar o meu reino. E aí ele vai para cima de Creonte. Né?
puxa a espada, o que você tá armando, o que você tá fazendo? Aí eu falo assim, rei, pelo amor de Deus, né, eu fui o cara que te ofereceu a minha irmã pra você casar, se eu quisesse, por que eu ia querer ser rei de Tebas, se eu posso gozar de todos os benefícios de uma vida real, né, já que ele era irmão da rainha, e não ter a pressão do cargo, porque ser rei você tem que administrar a cidade e tal. É muito melhor ser o irmão da rainha do que ser o rei, né? Então, pelo amor de Deus, não sou eu, né? E aí o Édipo não acredita, ele tá a ponto de matar o Creonte, aí nesse momento chega um mensageiro, todo mundo tá aqui, né? Não acredita, um mensageiro chega de Corinto, né? E revela que Édipo era adotado. Como é que ele revela isso? O mensageiro chega, dizendo assim, chega nesse momento que ele está para matar o Creonte, ele fala assim, rei Édipo, né? Olha, teu pai morreu lá em Corinto, né? É para você voltar para a cidade e assumir o trono, né? E aí você, tá vendo vocês aí, ó, olha só, não fui eu que matei Laio, né? Não pode ter sido eu, porque efetivamente eu sou o rei de Corinto, eu sou descendente de Corinto, meu pai era o rei de Corinto, né? Aí o mensageiro fala assim, bom, rei, não quero falar nada não, mas assim, ele não era teu pai, né? Assim, como assim ele não era meu pai? Você era adotado, né? Aí ele revela, ele não era teu pai de verdade, né? Você foi adotado, né? E aí, quando o Édipo ouve isso, a história vai se fechando, né? E ele não vai acreditar. Aí é que tá o tipo assim, que eu falei antes, né? A híbris, né? O pecado que o Édipo comete, porque ele era muito inteligente, ele se nega a encarar a verdade. O Tiresias já falou, o Servo falou, ele lembra que ele matou alguém quando ele chegou na cidade, as peças vão se fechando, mas ele não aceita, ou seja, nesse momento foi onde o Édipo pecou, né? Porque ele não aceitou encarar a verdade, né? Ele que tanto buscou a si mesmo, a hora que teve de frente consigo mesmo, ele não quis olhar, né? Ele não quis encarar a verdade. Esse foi o grande pecado do Édipo, né? O resto ele herdou dos antepassados dele. E aí o servo fala, né, que ele foi adotado, ele não acredita. Aí nesse momento então Tiresias tinha retornado e fala assim, você não acredita? Então chama aqui o escravo do teu pai, que foi o cara lá que, né, que tinha, aí deu lá o nome do cara lá, que foi o cara que te levou para a floresta, né? Aí chamaram o escravo, que já era velho, né? Aí o escravo falou assim, é verdade, assim, quando a criança nasceu, eu levei ela para a floresta, atravessei os pés dela, né? E aí o Édipo vê, puxa, eu tenho os pés furados, atravessei ela com um espeto, né? Com uma espada, deixei lá e não sei o que aconteceu. Aí o mensageiro lá de Corinto falou, então, essa criança que foi abandonada na floresta, que tinha os pés machucados, que tinha os pés furados, ela foi a que foi levada para o rei. Pois é, a criança aí era o filho de Laio. E aí o Édipo descobre então que sim, era ele. Né? Ele que tinha os pés furados, ele matou o pai dele, ele matou Laio. Né? Nesse momento, Jocasta, que estava na sala, ouve tudo isso e fica desesperada, né? Aqui, né? Jocasta, ela fica desesperada, ela ouve aquilo, então ela descobre que ela tinha tido filhos com o próprio filho dela, ela enlouquece, ela sai correndo, ela se tranca no quarto, amarra uma corda e se suicida, se enforca, né? Nesse momento o Édipo, aí tá aqui, né? Bom, vou contar só. Nesse momento o Édipo tenta arrombar a porta, ele não consegue, aí ele, por fim, ele arromba a porta, porque é a mulher dele, né, a esposa dele, e mãe, né? E quando ele arromba a porta, ele só vê o corpo da Jocasta pendurado lá na corda. Ele tenta tirar ela da corda, só que ela já tinha morrido. E aí, ele, num surto de loucura, ele vê daquela cena, descobrindo que ele matou o pai, transou com a mãe e foi responsável pela morte da esposa e mãe. Ele pega o broche, né, do vestido dela e fura os 2 olhos, né? Tipo assim, já, não querendo mais ver toda aquela desgraça que ele causou, né? Então tá aqui, Jocasta se suicida, desesperado, Édipo fura os olhos e vai para o exílio, rejeitado em todos os lugares por onde passa, porque ele, né, levava a maldição com ele. Inicia-se então uma nova disputa pelo trono de Tebas. Aqui, gente, encerra
a história do Édipo. A história continua. Eu não vou continuar na história, só vou dar um fechamentozinho aqui, tá? Mas assim, o Édipo termina aqui. Então, Édipo aí depois ele vai viver isolado. Antígona vai com ele, aí vai para Colono, né, uma outra cidade. Enfim, ele vai morrer amaldiçoado, ele vai morrer execrado no exílio como um mendigo, como um desgraçado, né? Então essa é a história do homem mais infeliz, né, mais miserável da Terra, que herdou a maldição dos seus antepassados, não soube lidar com ela, não teve como lidar com ela, ele foi vítima dessas maldições do passado e efetivamente acabou destruído, né? Ou acabou miserável. Então essa é uma simbologia de que quando nós recebemos as maldições ou as heranças psíquicas dos nossos antepassados, se a gente não souber lidar com elas, se a gente se recusar a encarar elas de frente, como o Édipo se recusou a encarar quando soube da verdade, a desgraça é certa, né? É esse o aviso que o mito nos passa, né? Vários avisos, né? Não mate seu pai, não case com a sua mãe, né? Mas encare de frente aquilo que os deuses ou a tua herança psíquica te dá, né? Porque se você não encarar de frente, você vai ter um fim desgraçado, como foi o fim de Édipo. Tá? Édipo não teve um final feliz. Tá? As coisas do passado, as lembranças, as transmissões psíquicas do passado acabaram com a vida dele e destruíram ele. Por isso que ele foi desgraçado desde o momento que ele nasceu até o momento que ele morreu. Tá? E a desgraça dele, inclusive, passa para frente. Passa para frente onde? Com os filhos dele. Quando o Édipo vai embora, né? Ele vai se exilar para morrer no exílio, para morrer desgraçado, né? Eteocles e o Polinices revezam o trono, então, né? Que eram os herdeiros. Só que, como é assim, acho que um ano reinava, o outro reinava, uma coisa, isso. Mas no final do primeiro ano, Eteocles se recusa a ceder de vez ao irmão, né? Então, um assume o reino, depois o irmão teria que ceder para o outro. O Eteocles se recusa. Que exilado mas no final do primeiro ano, o Eteocles se recusa a ceder a vez ao irmão, que exilado da cidade se refugia em Argos e inicia uma guerra para recuperar o trono. Aí o que acontece? Tebas era uma cidade que tinha 7 portões, né? Ele vai para Argos, o Polinices, né? Ele recruta os príncipes de Argos e faz uma guerra contra Tebas. Ele faz um cerco contra Tebas e falou que cada príncipe deveria ficar responsável por um dos portões para invadir a cidade. E ele, né, Polinices, ele ficaria num dos portões e, né, para tentar invadir a cidade. E aí o cerco começa, a luta começa, e quis o destino, né, que no mesmo portão onde estava o Polinices, do outro lado da muralha, quem estava era o Eteocles. Né? Os dois se encontram no meio da batalha e os dois se matam. Né? Foi o fim da família, né? O fim da família dos Labdácidas, né? Então, com os dois irmãos mortos, o Creonte, né, que era o irmão da Jocasta, assume o trono, que era o único mais ou menos que sobrou ali, e declara o Eteocles o herói da cidade. Tá? Aqui é bem resumida a história. Quem quiser saber mais essa história aqui, pega a peça Antígona. Tá? Essa história é bem contadinha. Declara Eteocles herói da cidade e nega os ritos fúnebres a Polinices, declarando que qualquer um que enterrasse o corpo seria o inimigo da cidade. Antígona se recusa a fazer isso, porque afinal de contas o Polinices era irmão dela, então era obrigação familiar dela dar um enterro digno, né, pro irmão. O Creonte proíbe e fala que qualquer um que desse o enterro para Polinices seria considerado inimigo da cidade. A Antígona não resiste, ela vai lá, cobre o corpo com areia, com poeira, né, para o sepultamento. O Creonte fica puto, né? Enfim, resumindo, ele acabou matando a Antígona. Eu não vou contar a história aqui, porque aí seria uma outra história, aí seria a história da Antígona. Quem quiser saber, pega lá, é interessante. Só que nesse meio tempo,
tá? O filho do Creonte se apaixona por Antígona, e como a Antígona foi condenada a morrer definhando, trancada dentro de uma caverna, enfim, ela morre lá, mas o filho dele vai junto, enfim, todo mundo morre, tá? Então, Creonte perde os filhos e a esposa contaminados pela maldição dos Labdacidas, tá? Então, essa é a história da família dos Labdacidas e a história de como, né, a herança dos antepassados, a maldição dos antepassados, quando você não encara ela, quando você não trabalha, não faz o trabalho sobre si, essa maldição te destrói. Foi o caso que aconteceu com os Labdacidas. Não sobrou ninguém depois para contar a história. Todo mundo morreu, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente começa, então, vendo a maldição dos Atridas, né? E aí, no caso da maldição dos Atridas, pelo menos, lá vai ter um finalzinho um pouquinho mais... Um finalzinho um pouquinho melhor, um finalzinho feliz, né? Então... Certo, gente? Então, a gente se vê agora então no próximo vídeo. Esse foi o quarto, né? Então, acho que o próximo vai ser o quinto. Se esse foi o quarto, o próximo vai ser o quinto vídeo. Então, vejo vocês lá. E aí a gente começa no próximo vídeo vendo a maldição dos Atridas. Um abraço para todo mundo, bons estudos e tchau!